Boa noite, senhoras e senhores. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Marco Natali. Eu sou um asceta budista e escritor. Tenho formação em teologia, psicanálise e em coaching. Esta live surgiu para atender duas necessidades. A primeira necessidade é compartilhar com você as 15 leis que podem ser muito úteis para você de três maneiras. A primeira, para que entenda a vida de uma forma mais profunda e que vai lhe permitir ter uma vida mais feliz e realizada. Segunda, para que consiga atrair para si as coisas boas que você merece e quer. Acredite, podem transformar sua vida, porque fazem parte das leis da natureza e elas realmente funcionam. Terceira, para dar recursos psicológicos, filosóficos e práticos que permitam a você sobreviver de uma forma mais adequada às provações que o vírus está trazendo para a sua vida. E a segunda necessidade que supre esta live é que esta live tem a intenção de incentivar você, demonstrando a você como a prática da gratidão e a utilização destas leis podem ajudar você. Por se tratar de uma troca de ideias sobre gratidão sem grandes pretensões, quero deixar claro que eu não sou o dono da verdade e, portanto, só posso falar a respeito daquilo que eu conheço. E mesmo que eu fale daquilo que eu conheço, sempre terá o viés de ser um ponto de vista meu, baseado em minhas observações, e eu posso estar errado. Se eu posso estar errado, então tenho o bom senso de não acreditar em nada do que eu vou falar. Pegue o que eu digo, e se depois de muita análise e observações lhe parecer de bom senso, se você perceber que concorda com a razão e conduz ao bem e ao benefício de todos, só então aceite. E pode, se quiser, viver de acordo com isso. Em que se baseia o que vou passar a você nesta live? Você nunca pode dar aquilo que você não tem, é claro. Então eu estou dando a você aquilo que eu tenho dentro de mim. E tudo que vou passar a você tem origem em experimentos práticos, através de minha vivência. Este curso é um curso totalmente em vídeos e apresenta a você muitos recursos úteis e exercícios que pode aprender e que, ao aplicar, oferecem a você a oportunidade de transformar sua vida. Abrirá as portas para muita realização em sua vida, em termos de sobrevivência financeira, em termos de desenvolvimento espiritual, em termos de melhoria em seus relacionamentos. Quando que ocorrerão estas lives? O plano inicial é que tenhamos estas lives uma vez por semana, às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, no mesmo horário, às 19 horas, sempre que eu puder, e terá a duração de apenas 1 hora. Como é que serão conduzidas estas lives? Em primeiro lugar, todo mundo é bem-vindo. Não importa qual sua crença, se você é religioso ou não, se você é ateu, não importa qual filosofia você pratica em sua vida. Inicialmente eu vou citar as 15 leis, logo agora, em seguida. E no prosseguir das lives, irei abordando uma a uma dessas leis, respondendo suas perguntas e apresentando exemplos práticos. Agora, neste momento desta live, eu vou fazer apenas uma rápida descrição antes de começarmos. Por favor, se você tiver alguma pergunta à medida em que você for me ouvindo, assim que eu termine esta introdução, eu vou responder a você. Digite as suas perguntas aqui do lado, onde as pessoas estão se apresentando. Observe a natureza e procure compreender suas leis. O que são leis? Leis são procedimentos que funcionam dentro de 3 princípios: onisciência, onipresença e não acepção de pessoas, que são as 3 qualidades da natureza que, depois de Platão, passaram a ser atribuídas a Deus. Antes de Platão, Deus era imanente, ou seja, Deus era a natureza, mas Platão criou o Deus transcendente. O Platão costumava dizer
que a vida é uma espécie de ilusão e que a verdadeira vida começa depois da morte, ou seja, transcendia a natureza. Até Platão, Deus era imanente, era a natureza. Depois de Platão, Platão criou o conceito de que existe um Deus transcendente e que a vida é uma ilusão e que só começa depois que a gente morre. Se você acha que Platão era possuidor de uma grande sabedoria, basta examinar um bocadinho as coisas que ele ensinava. Por exemplo, Platão dizia que o homem é um bípede sem penas. Essa era a definição de Platão para o homem. Bom, havia um outro filósofo grego nessa época chamado Diógenes. Você talvez tenha ouvido falar nele porque ele morava dentro de um barril e tinha um grande admirador que era o Alexandre o Grande. E o Diógenes simplesmente pegou uma galinha, arrancou todas as penas dela e soltou dentro de uma aula do Platão e disse: esse é o homem segundo Platão. Só para vocês verem como eram as coisas naquela época. E o Platão passou a definir o homem a partir de então como um ser bípede, sem penas e com dedos maiores, para não confundirem com a galinha. Bom, esse era o Platão. Esse foi o homem que criou o conceito do Deus transcendente. Para entender as leis da natureza e suas três qualidades, temos que examinar uma das leis para a gente ter onde nos basearmos. Por que vamos falar, por exemplo, da lei da gravidade? Essa vocês conhecem. Por que essa lei é onisciente? Porque ela age sempre da mesma maneira, sem nenhuma exceção, em qualquer lugar da Terra. Portanto, ela é onisciente. E também é onipresente. Sim, qualquer lugar que você esteja, a lei da gravidade está presente. Por que ela não faz acepção de pessoas? Isso é uma colocação interessante. Porque qualquer um que pular de um precipício vai se esborrachar lá embaixo. Não importa se ele é branco, se ele é negro, se ele é pele vermelha, se ele é amarelo. A lei é sempre igual, não faz acepção de pessoas. E qualquer pessoa que pule de um lugar muito alto vai se esborrachar. É a lei da natureza. E não faz escolha se você é pobre, se você é rico, para que partido você torce, para que time de futebol você torce, que tipo de arte marcial você pratica. Isso tudo é irrelevante para a natureza. Se você pular num precipício, você vai se esborrachar, porque vai prevalecer a lei. E a lei que atua nesse momento é a lei da gravidade. Está começando a perceber como a lei, a gente não pode lutar contra a lei. Ela existe, ela é igual para todos, portanto não faz exceção de pessoas. Ela funciona sempre igual, portanto é onisciente, não há variações. E ela é onipresente, ou seja, está em qualquer lugar do planeta Terra em que você for. Muito bem. Se você for rico ou pobre, pular naquele precipício, você vai se esborrachar do mesmo jeito. Porque a lei da natureza é sempre igual e não faz acepção de pessoas. E nós estamos aqui para lembrar você que tudo na vida tem sua regra, tem sua lei, tem sua norma. E nós vamos analisar e descobrir 15 das leis que também são as leis da vida, porque gratidão e vida são muito semelhantes. Tudo na vida tem suas leis. Se você observar as coisas da vida, você poderá descobrir essas leis e se você atendê-las, a sua maneira de viver será mais adequada e você vai conseguir mais daquilo que você procura realizar em sua vida. Elas são mais do que 15, tá? Mas essas 15 são ótimas para a gente começar. Tá? Farei apenas uma descrição dessas leis. E depois eu vou dar continuidade nesta ou nas próximas lives, explicando cada uma dessas leis com um pouquinho mais de profundidade. A primeira lei é a lei da percepção. São as coisas que lhe acontecem e a maneira como que você percebe essas coisas e avalia essas coisas que lhe acontecem. E você vai descobrir que a maneira com que você avalia as coisas que lhe acontecem é que faz você perceber se elas sejam boas ou ruins. Portanto, é uma questão de percepção sua. Com o tempo e com a prática, você aprenderá a ser grato tanto para as bênçãos que trazem a você momentos de alegria, quanto aos momentos de provação que trazem a você a oportunidade de crescer em sabedoria, como verá
quando examinarmos a 11ª lei. A segunda lei é a lei do equilíbrio. Pense numa gangorra, né? Você já viu uma gangorra, com certeza. Pense numa gangorra e você vai entender a lei do equilíbrio. Quando um lado da gangorra sobe, é óbvio que o outro lado desce. E a vida é assim. Se algo está subindo, haverá momento em que estará descendo e vice-versa. Se algo está descendo, como neste momento do coronavírus, em que as coisas estão indo todas para baixo, haverá um momento seguinte em que vai se elevar, porque a lei do equilíbrio se manifesta sempre. Quando um lado sobe, o outro desce. A vida segue no dia a dia através de altos e baixos, o que lhe ensina que nada é permanente, como dizia o Senhor Buda. Quando estiver passando por tempos de abundância, aprenda a poupar, pois irá precisar desses recursos em tempos de carência e necessidade. Se você foi previdente e poupou um pouco, quando o mundo estava normal, antes do coronavírus, agora você tem algum recurso para sobreviver, mesmo que você perca o emprego, mesmo que você tenha que permanecer em casa na quarentena. Se você teve uma academia e teve que fechar, se você teve um restaurante, uma loja, um pequeno comércio teve que fechar, se você fica em casa porque o teu patrão disse que você deveria ficar em casa, mas reduziu os seus ganhos, então, se você poupou antes, no tempo em que a gangorra estava para cima, agora que a gangorra está para baixo, você dispõe de recursos para sobreviver, puro bom senso, porque você seguiu a lei do equilíbrio. O consolo é que se as coisas estão ruins, a cada dia que passa você mais se aproxima das coisas que estão boas. Até porque, quando um lado da gangorra desce, no próximo momento tende a subir. Rogério Beltrame, percepção e intuição são semelhantes nesta lei? Em parte, sim, porque a tua percepção não é apenas racional, também é intuitiva. E há ainda um alto nível de intuição que é a sincronicidade, e é uma das nossas leis. Falaremos disso quando estivermos nela em particular. A terceira lei é a lei da manifestação da energia. Tudo vibra, e de acordo com a sua vibração, você atrai. Você atrai o que você é, e não o que você quer. Se o que você quer está de acordo com aquilo que você é, então você vai atrair também. Se você quer alguma coisa, mas não consegue tê-la, procure observar qual a discrepância, a diferença que existe entre o que você quer e o que você é. Procure se tornar uma pessoa num nível de vibração que seja mais semelhante àquilo que você quer e você a atrairá. Vamos explicar isso à medida que formos estudando estas leis. Se você quer alguma coisa, seja alguém que a mereça e ela virá a você. Aprenda que o ser precede o fazer e o fazer precede o ter. A quarta lei é a lei do círculo perfeito. Tudo está certo. Para receber ou atrair alguma coisa, é preciso que você se ponha a caminho para acionar a lei do ângulo de 90 graus, que será explicado no decorrer das lives. A quinta lei é a lei do ciclo da ação e da reação. Aprenda que tudo tem ciclos e marés. Se você morou na praia ou se já foi até o mar, você viu como a maré muda no decorrer do dia. A vida é igualzinho. Nós temos ciclos. Há momentos muito interessantes, construtivos e de realização, e há momentos em que você é posto à prova, que você passa por percalços, por dificuldades. Todos eles têm uma função, como você verá no estudo destas leis. E quando você compreender estas funções, fica mais fácil para você viver sua vida e alcançar a realização, colocando as leis em prática na direção correta. A quinta lei é a lei do ciclo da ação e da reação. Aprenda que tudo tem ciclos e marés, e quanto melhor você aprender isso, mais fácil será para você entender sua vida e encontrar melhores caminhos para a sua realização. A sexta lei é a lei da semeadura. Essa é a lei que multiplica os bons resultados que você está procurando obter. É ela que mostra a diferença entre o protagonista e a ação que é feita. O protagonista é aquele que faz a ação, é o ator. E a ação que é feita é aquilo que surge
do protagonista quando ele executa, realiza sua própria ação. Resultados, que é a lei da semeadura, ela sempre multiplica o resultado. Então, se você semeia o mal que você colherá é terrível, muito maior do que aquele que você semeou. Por outro lado, se você semeia o bem que colherá também será tão farto quanto a semeadura de um grão e a colheita de uma espiga. Se você considerar que um grão, se nascer dali um grão de milho, um pé de milho, vai haver de 1 a 6 espigas, se você pesquisar. Mas que haja uma espiga só. Se essa espiga for sadia, ela tem em média de 500 a 800 grãos. 500 a 800 grãos. Significa que aquilo que você semeou foi multiplicado 500 e 800 vezes. Percebe? Como é muito importante você entender essa lei da semeadura e como isso pode transformar a sua vida. A 7ª lei é a lei da originação dependente, que também é conhecida como a lei da originação interdependente. É esta lei que lhe permite compreender a dicotomia do yin e do yang. Para quem não sabe, dicotomia é a dualidade, né? Como dia e noite, homem e mulher, o bem e o mal, o forte e o fraco, o salgado e o doce, e assim por diante. Ok. E quando você compreende essa lei, você compreende a vida a um nível mais amplo e mais profundo, alcançando grandes transformações em sua vida, como você verá quando voltarmos a falar dessa lei. O Tiago Russo Panariello diz que a gente colhe o que planta. É óbvio, né? Isso é interessante o que o Tiago disse, porque se você semeia trigo, você não vai colher milho, e vice-versa. Então cuide da sua semeadura, que começa no seu pensamento. Então procure pensar coisas úteis, coisas construtivas, porque isso vai gerar em sua vida a sua semeadura. E se a semeadura for de manga, você não vai colher abacate. Procure semear o bem, fazer que o seu caminho seja um caminho de bom exemplo, um caminho que os outros possam seguir, e lembrando daquilo que os romanos diziam, exemplo docet. O exemplo ensina. Então seja você um exemplo. Eu não sei se você é casado, se tem filhos, mas um dia terá, possivelmente. E que mundo que você quer deixar para os seus filhos? Que tipo de exemplo você quer dar para uma criança que vê em você o herói da vida dela? Então, siga o caminho do bem, trilhe o caminho do bem, semeie apenas o bem. Então, falando da dicotomia, quando você compreende, você alcança grandes transformações. Vamos verificar aqui os comentários. O Mário Rodrigues, temos que contar com o fator tempo? Sim. No budismo existe uma obra chamada Dharmapada, ou em Pali, Dhammapada. E essa obra diz assim: o bem segue o homem que o pratica, da mesma forma que a roda segue a pata do boi que puxa o carro. E tem um verso gêmeo: o mal segue o homem que o pratica, da mesma forma que a roda segue a pata do boi que puxa o carro. E o que você deduz? O boi passa por aqui, daqui a pouco a roda da carroça estará passando por aqui também, mas não ao mesmo tempo. Então, o tempo é um fator. Você semeia o bem, talvez leve algum tempo para você colher o bem que voltará a você. Você semeia o mal e o castigo está vindo, mas vai levar algum tempo entre a tua semeadura e a sua colheita. Cuide de fazer o bem. O tempo realmente é relevante. A 8ª lei é a lei da manifestação da gratidão. É essa lei que ensina você a mover a roda da fortuna. Quando você aprende as 3 maneiras como essa lei se manifesta, a realização financeira, espiritual e até mesmo seus relacionamentos começam a fluir com fartura e você obtém mais do que jamais supôs que conseguiria. Trataremos dessa lei no momento apropriado e você vai aprender essas 3 coisas. A 9ª lei é a lei da ação. Tudo que você já realizou em sua vida passou por ela, tenha você percebido ou não. Mas talvez você ainda não tenha aprendido seus princípios e como fazer ela funcionar a seu favor.
aumentando a colheita de tudo aquilo que você semeia. Então, essa é mais uma lei que você deve levar em consideração. A 10ª lei é a lei da interação com o universo. Essa lei é muito interessante, porque aqui você aprende não apenas a falar com Deus, mas a ouvir quando Deus fala com você. E esse é o segredo da sincronicidade. A 11ª lei é a lei da bênção e da lição. Quando você a entender, e a entender bem, vai aprender a colher coisas boas até mesmo dos momentos difíceis. E estamos passando por eles com a coronavírus. Nos momentos de provações e das ocasiões de sacrifício, que podem exigir muita dedicação de sua parte, você pode tirar uma colheita proveitosa se você aplicar esta lei. A 12ª lei é a lei da compreensão da vida. Essa lei no Oriente recebeu o nome de Dharma. E é apenas quando você a compreender e aplicar em sua vida que você irá conquistar a serenidade. A 13ª lei é a lei da suficiência. Essa lei ensina você a diferença entre o que você quer e o que você precisa. A 15ª lei é a lei da reciprocidade. Sem praticar os ensinamentos dessa lei, você nem percebe que está fechando algumas portas da oportunidade e talvez perca circunstâncias e relacionamentos que eram importantes ou seriam importantes para você. Então veremos essas leis na continuidade das lives que iremos fazer aqui todas as quintas-feiras, na medida do possível, quando eu puder, às 19 horas como hoje. Essas lives durarão apenas 1 hora, tá? E veremos essas leis na continuidade de nossos estudos. Persevere em seus estudos e encontrará muito mais em sua vida que irá merecer sua gratidão. Vou fazer uma pequena introdução que será útil para a sua reflexão e para nossas próximas lives. Quando alguém lhe oferece um conhecimento real, obtido através da experimentação e da prática, você está tendo uma oportunidade. Mas a realização só começa a existir quando você entra em ação e põe em prática aquilo que você está aprendendo. E isso depende só de você, não depende de mim. Antes de começarmos, é útil compreendermos a diferença entre oportunidade e realização. Quando você ouve alguém comentando algum fato, quando você troca uma ideia com um amigo seu, quando você lê um livro, quando você assiste um vídeo, quando você assiste um filme, quando você vive uma experiência lá na rua, na sua situação de trabalho, você está tendo a oportunidade de descobrir a diferença entre o conhecimento e a realização. Procure observar a palavra realização. Realiza a ação. Se você não age, se você não realiza uma ação, você não está semeando e não terá direito a nenhuma colheita. Então, toda ação deve preceder a realização. Compreenda isso, arregace as mangas e vamos para a luta. Quais são os grandes livros que orientaram o senhor durante a vida? Vários, né? Em todos os termos. Eu tento tirar proveito de tudo. E acredito que vocês também, né? Alguns com mais consciência, com mais dedicação, com mais foco, outros com menos. Mas nós somos resultado das nossas experiências, né? E vocês podem ver aqui, por essa parede de livros aqui atrás, que eu tenho muitos livros, já li demais e já escrevi muitos livros, tá? Mas eu vou te contar, já que você perguntou, parte da origem da pesquisa que deu origem, né, ao encontro dessas 15 leis da gratidão. O Júlio Verne foi um cara que eu li quando garoto, ele escrevia umas coisas muito interessantes, e foi ele que me motivou a ser escritor. E o Júlio Verne dizia: podemos desafiar as leis humanas, mas não podemos nos safar das leis da natureza. Aí está um profundo ensinamento. E houve um pensador romano, autor de sátiras, chamado Juvenal, de lá que vem o nome Juvenal. E ele disse uma frase que todos conhecem: mens sana in corpore sano. Ou seja, você deve cultivar as qualidades do seu corpo e também as qualidades da sua mente,
Mas há uma outra frase dele que eu gosto ainda mais. Ele disse: nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra. Daí a importância de se aprender as leis da vida, já que são as leis da natureza. E se você pensar nas leis da gratidão que eu estou passando a você agora, estou compartilhando com você, elas também são as leis da vida, porque gratidão é parte da vida. E aqui há uma observação do Leandro Carnal, aquele filósofo que é carequinha, é gaúcho, descendente de alemães, mas está dando aula na Unicamp em São Paulo e hoje é muito famoso. O Leandro Carnal diz que nenhuma criança nasce com preconceitos ou identidade étnica ou racismo. Ninguém nasce cafajeste. O bebê precisa ser ensinado se ele quiser aprender a ser cafajeste. E para que ele seja preconceituoso, ele tem que aprender com os adultos. A maneira formal de ensinar é através do exemplo, que é a maneira indireta, mas muitas vezes a maneira mais influente. Eu morei em Campos do Jordão há algum tempo, e num outro tempo, eu morava no Rio, mas a minha primeira esposa e meus filhos ainda moravam em Campos do Jordão, e eu vinha visitá-la todos os meses. E eu estava voltando para o Rio de madrugada, lá naquela avenida, se não me engano, chama-se Januário Miraglia, uma coisa assim. E eu estava perto de uma lombada. E tinha uma serração, que lá em Campos do Jordão eles chamam de russo. É aquela nuvem baixa, assim, que não dá para enxergar muitos metros à nossa frente. E do meu lado, no ponto do ônibus, estava uma senhora, jovem ainda, com um filhinho bem menino ainda. E veio vindo um carro, surgiu lá do fog, e não viu a lombada, e pá, passou por cima da lombada e o carro morreu. E aí uma senhora que estava dirigindo o carro ficou lá no nheco, nheco, nheco para tentar ligar outra vez o carro. E o menininho olhou para ela e falou, tinha que ser mulher. E ele estava ao lado da mãe dele. E a mãe nada falou. Com certeza a mãe não ensinou isso a seu filho. Deve ter sido o pai ou algum outro parente, homem. Mas o menino aprendeu a ter preconceito. E não foi corrigido pela mamãe naquele momento. Nunca esqueci essa passagem. O Joaquim disse, nunca esqueci de seu ensinamento e uso até hoje o plano, meta e ação. Eu uso isso em meu caminho pela vida e isso mudou muito o meu caminho. Mérito totalmente seu, Joaquim. E aqui é bom para que vocês aprendam uma coisa. Seja o que for que eu ensine a vocês, faço isso com a maior boa vontade, porque uma das minhas missões de vida é servir. Mas o mérito de coisas que você aprende comigo e aplica em sua vida é todo seu. E o demérito também. Se você escuta de mim ou de qualquer outra pessoa algo de bom e não aplica, a responsabilidade é sempre sua, tá? Então, procure tirar proveito das coisas que você aprende. Não precisa ser necessariamente comigo, mas com qualquer pessoa que te passe algo com boa intenção. O Badiotto, mencione sobre alguma experiência sua que lhe proporcionou algum aprendizado importante. Nossa, tem milhares delas. São tantas que eu nem sei como é que eu vou poder passar a você. Eu vou te dar um exemplo de sincronicidade. Falaríamos da lei da sincronicidade aqui no nosso curso. Eu estava fazendo um curso de neurolinguística em Itatiaia, que é uma grande serra, a mais alta montanha do estado do Rio de Janeiro. Eu estava num hotel lá no alto da serra, fazendo esse curso, e alguém me emprestou um livro, e eu gostei tanto do livro que quis tirar uma xerox. Só que a máquina lá do hotel estava quebrada. Aí eu peguei meu carro, levei o livro até a Dutra, atravessei para o outro lado e havia uma vilazinha, entrei num posto que havia já nessa rua, nem sei o nome da vila, e perguntei, onde é que tem uma máquina Xerox aqui? E o cara falou, você segue nesta rua mesmo, você vai achar uma farmácia, é a única máquina de fotocópia que existe na cidade. E eu fui, parei perto da farmácia. Entrei lá para xerocar o livro, e quando eu entro na farmácia, eu ouço um rapaz falando com uma moça. E ele diz, Maria do Carmo, o Cristiano foi buscar alguma coisa para o Fábio, uma coisa assim. Eu não me lembro bem o diálogo, mas eu tenho ele por escrito e você aprende lá no curso. E acontece que a minha esposa se chamava Maria do Carmo, foi minha primeira esposa.
E os meus filhos, o mais velho chama Fábio e o mais jovem chama Cristiano. Não é uma coincidência? Para pensar qual é a chance disso acontecer numa cidadezinha que eu nem sei o nome, que deve ter uma rua só, e numa farmácia que eu nunca entrei na vida, a não ser naquela vez, saí com a cópia do livro e nunca mais voltei. Isso chama-se sincronicidade. Acontece na minha vida muito. E também acontece na sua vida. E passará a acontecer muito mais quando você praticar a gratidão da forma que você aprende lá no curso. Porque isso atrai as sincronicidades para você. E sincronicidades, meu querido amigo que me ouve, significa que Deus está falando com você e te mandando um recado. Então, só para atender aqui o pedido do meu amigo Gustavo, essa foi uma das ocasiões em que eu aprendi algo na minha vida, através de um fato que tem acontecido comigo, tá? Só que são milhares de fatos, vou citar apenas esse. Como eu falo muito a respeito de minha experiência pessoal, já que eu não posso falar de coisas que eu não conheço, e sim daquilo que eu vivenciei, vocês terão muitas outras histórias e fatos verídicos, né, como este, que eu estarei contando a você no decorrer destas lives e no decorrer do curso. E ele está comentando, todo conhecimento que você mantém só com você é como água que apodrece quando parada. Então deixe correr a água. Isso é verdade. Você tem a oportunidade de compartilhar seu conhecimento. E a ideia é, compartilhe mesmo tudo que você sabe. O melhor que você possa fazer. Os judeus afirmam na Cabala, que é uma obra mística deles, que nós mais nos aproximamos de Deus quando compartilhamos. Porque Deus compartilha conosco a vida, a natureza, as pessoas que amamos, o nosso trabalho, a nossa missão de vida. E faz isso abertamente. Então você também siga esse exemplo e compartilhe o que você sabe, o que você pode fazer pelo bem dos outros. Não custa nada. O Rogério diz, sempre aprendi a usar minhas habilidades administrando o tempo. Isso é fundamental. Note que uma das poucas coisas igualitárias na vida é o tempo. Você pode ter nascido pobre ou ter nascido rico. Você pode ter tido boas oportunidades ou não ter tido oportunidade nenhuma. A grande história aqui é que, seja você rico ou pobre, seja você branco, negro, pele vermelho ou amarelo, você tem 24 horas no seu dia. Então, o tempo é igualitário. Todo mundo tem essa mesma medida de tempo. Nisso somos todos irmãos, todos iguais. E dependendo daquilo que você faça com o seu tempo, no decorrer do seu dia, é isso que irá determinar o sucesso ou o fracasso que você vai colher. Porque cada minuto do seu tempo é um minuto de semeadura ou de colheita. Eu, por exemplo, aqui estou semeando com vocês. Espero colher alguns alunos mais para frente para que eu possa interagir com vocês e doar mais daquilo que eu sei. De qualquer forma, eu tenho 24 horas por dia, você também. O que você tem feito das suas horas do dia, do seu tempo? O que você faz do teu tempo é o que determina como sua vida é. Se você se dedica a fazer o bem, colherá o bem. Se dedica a praticar o mal, colherá o mal. É uma escolha sua. Sempre lembrando que não importa o que a vida lhe dê, a forma como você reage ao que a vida lhe dá, utilizando o seu tempo de uma maneira mais eficaz, é que vai determinar qual será a sua colheita. Para que se forme um cafajeste, é preciso do exemplo de outros homens. O bebê na cadeirinha, ao ver o pai passar no sinal vermelho, vai aprender a ser um mau motorista. E mesmo esquecendo tudo que aprendeu na escola, esse tipo de coisa ele não esquece. Eu não me lembro muito das coisas que aprendi no meu primário, que hoje vocês chamam de... Nem sei como é que chama isso hoje. Mas cada nível de estudo mudou do meu tempo para hoje. E a gente se lembra muito pouco daquelas coisas. Eu lembro só de alguns professores, né? Nem lembro de nomes de todos os professores. Mas o que você vê o seu pai fazer, sua mãe fazer, sua família fazer, você nunca esquece. Isso é semeado dentro de você. Se a semeadura for boa, regue, multiplique. Se não for, retire como erva daninha. Tá? Não permita que isso atrapalhe o seu futuro.
O teu passado é apenas passado. Você vive no aqui e agora. Mas o teu aqui e agora é cunhado em cima daquilo que você aprendeu na sua vida. Procura reter dentro de si as boas coisas. E as coisas ruins, as coisas que não contribuem com nada, jogue fora. É uma carga menos pesada para você carregar. Muito bem, agora vamos aprender a lição da maçã. Ela não é fácil. Se você colocar uma maçã boa numa cesta de maçãs podres, ela vai apodrecer. E se você colocar uma maçã podre numa cesta de maçãs boas, elas também vão apodrecer. Então, qual é a lição que você aprende aqui? Várias, né? Vamos comentar algumas. Uma delas, que o mal que te cerca neste mundo não é fácil. E existe uma grande dose de mal, maior do que a dose de bem. Por quê? Porque o mal é mais fácil, né? É o caminho do preguiçoso, é o caminho de quem não quer se esforçar, nem se dedicar, nem praticar ações boas. Então você está cercado por isso na sua vida o tempo todo. Você nunca verá uma maçã boa colocada numa cesta de maçãs podres recuperar as maçãs podres, né? Então há coisas que são mais influenciadoras do que as palavras. São os exemplos. Já mencionei isso hoje. Exemplo um docet. Exemplo ensina. E é por isso que você deve escolher com quem você anda. Os cientistas sociais afirmam que somos o resultado da soma das 5 pessoas com quem mais convivemos. Muito cuidado com quem você anda. Tire da sua vida as maçãs podres, ou você vai perecer junto com elas. Ok? Então vai eliminando gente que não presta da sua vida, vai se afastando. Não dê espaço para essa gente. E se você encontrar alguém que tenha tutano, um verdadeiro valor, se aproxime mais. Cultive essa amizade. Conviva com essa pessoa mais vezes. Porque você é a soma do resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Faça boas escolhas. O que é ensinado é artificial, não é da natureza. Perceba que nenhum animal frequenta uma escola para aprender o que a sua espécie faz. Pássaros migratórios, eu observei. Se você pegar um pássaro migratório, quando ele é um ovo ainda, e colocar numa gaiola, e quando ele tiver adulto soltar, ele vai migrar, porque é o que ele sabe fazer, é parte da natureza dele. Eu tive uma experiência muito interessante, indo de encontro àquilo que o Gustavo Badiotto perguntou sobre minhas experiências de vida. Essa foi muito interessante. Eu estive numa feira de utilidades domésticas que havia em São Paulo, chamada UD. E nessa feira estava com meus filhos, cada um deles ganhou um saquinho, e dentro do saquinho, um pintinho vivo. E quando chegamos em casa, só um deles tinha sobrevivido. E esse um soltamos para casa. Ele conviveu com a gente numa boa. Eu ficava sentado no meu ombro quando eu assistia a televisão, andava por ali, não fazia mal nenhum. Só que se aparecesse qualquer bichinho, ele corria e comia. Eu não como bichos, nem meus filhos. Né? Com quem que ele aprendeu isso? Ele tinha uma galinha que ensinasse ele, uma professora foi na escola? Não. Fazia parte do instinto natural dele. Tá? Então, você também tem um instinto natural. Procure aperfeiçoar esse instinto, focar esse instinto naquilo que é bom, e você vai colher bons frutos. O Vicente diz, isso que aprendemos durante a vida é a mesma coisa que modelagem da PNL. Bom, então veja bem, a modelagem é quando você escolhe alguém que tenha um comportamento que você julga melhor do que os que você tem, e você procura modelar o que essa pessoa faz para adquirir esse comportamento, focar nele a sua atenção e trazê-lo para a sua experiência de vida, adquirir essa qualidade, tá? Isso é o que caracteriza a modelagem. Como alguém como Ayrton Senna conheceria o máximo da sua potencialidade se nunca dirigisse um carro? Nunca conheceria, né? Por isso que a gente diz que conhecimento não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Por isso que você tem que agir. O tempo todo experimente. Haja. Porque sem ação não há realização. Já disse isso hoje e volto a dizer. Observe a palavra realização. Realiza a ação. Só há realização se houver ação. O Ayrton Senna jamais seria um grande motorista
se não tivesse dirigido carros. Põe em prática tudo que você sabe, porque aí você agindo, você está semeando e terá direito à colheita. Você está fazendo a ação e terá, então, a realização. Aqui ele diz que sempre ensina o filho dele, o Márcio Ferreira, de 5 anos. Sim, Deus não fez um passarinho para ficar em gaiola. Ele foi feito para ser criado solto. É legal isso, né? Você observar a natureza. A natureza é tão bela. E estamos chegando no nosso minuto fatal. Eu vou ver se tem mais alguma observação aqui. O que tiver aqui, eu continuo respondendo na nossa próxima live, tá ok? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã eu vou ler todos os comentários e responder. Estejam bem, fiquem na paz do Senhor, permaneçam na serenidade do Buda. Obrigado pela presença de vocês.